traído com um beijo. Foi assim que a história mudou para sempre. Na escuridão da noite em Jerusalém, enquanto as ruas permaneciam silenciosas e as casas estavam cheias da lembrança da Páscoa, algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. Não diante das multidões, mas no silêncio de um jardim. E foi lá, entre oliveiras antigas, que se desenrolou a traição mais infame já registrada. O beijo de Judas, o selo de um pacto obscuro que mudaria o destino do mundo. O Getsemane, cujo nome significa prensa de azeite, não era apenas um lugar de descanso, mas também de profunda simbologia. Ali, as oliveiras eram esmagadas para liberar o óleo precioso. E naquele mesmo local, o Filho de Deus sentiria o peso esmagador da dor, da solidão e da traição. Os evangelhos relatam que após a ceia pascal, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron até o jardim. Mateus 26:36, Lucas 22:39. Era costume entre os judeus, depois da refeição pascal, buscar um momento de oração e reflexão. O próprio Jesus, sendo judeu, cumpre esse costume, mas agora em um nível mais profundo. Seu espírito estava em agonia, preparando-se para beber o cálice da ira divina. No jardim, Jesus separa Pedro, Tiago e João e lhes pede: "Ficai aqui e vigiai comigo." Mateus 26:38. Porém, os discípulos, cansados e sonolentos, não conseguem permanecer acordados. Enquanto eles dormem, o Salvador se curva em oração. Lucas registra que o suor de Jesus tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22:44. A ciência médica chama esse fenômeno de hematidrose, uma condição rara que ocorre em situações de extremo estresse. O cenário histórico-cultural ajuda a entender o peso. Era a noite da Páscoa, quando cada judeu celebrava a libertação do Egito. Mas Cristo, o verdadeiro Cordeiro, estava prestes a entregar sua vida para uma libertação eterna. O teólogo Matthew Henry comenta que aqui vemos a alma de Cristo sendo moída como as azeitonas na prensa, até que sua angústia se transformou em suor sanguinolento. John Gill acrescenta que o cálice que Jesus pedia para passar não era apenas o sofrimento físico da cruz, mas a plena medida da ira de Deus contra o pecado que ele estava prestes a carregar. Enquanto Jesus ainda falava com seus discípulos, eis que Judas aparece. Mateus relata: "E logo falando ele ainda veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo." Mateus 26:47. O contraste é chocante. Um grupo armado, liderado por autoridades religiosas, invade a tranquilidade do jardim. Isso mostra o clima político e religioso da época. Jerusalém estava sob ocupação romana e qualquer movimento considerado subversivo era severamente reprimido. Os líderes judeus temiam a popularidade de Jesus e sua mensagem de libertação espiritual, que poderia ser mal interpretada como rebelião política. Adam Clarke observa que a escolha de Judas por usar um beijo como sinal era duplamente cruel. Primeiro, porque distorcia um gesto de afeição em símbolo de traição. Segundo, porque o fazia em um lugar de oração, sagrado e íntimo. Judas se aproxima de Jesus e o saúda com o beijo. Lucas registra a repreensão de Cristo. Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Lucas 22:48.
Esse versículo ecoa através dos séculos como uma pergunta dirigida não apenas a Judas, mas a toda a humanidade. Quantas vezes negamos o Salvador sob a aparência de devoção? Matthew Henry comenta que a ironia da traição de Judas reside no fato de que o ato mais terno do amor humano, o beijo, foi usado como instrumento da maior deslealdade. É como se a máscara da hipocrisia tivesse encontrado sua expressão mais perversa. Quando os soldados avançam, Pedro saca a espada e fere Malco, servo do sumo sacerdote. João 18:10. Mas Jesus o repreende. Embainha a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 18:11. Essa resposta é carregada de simbolismo. No costume judaico, beber o cálice era uma expressão de aceitar o destino. Cristo aceita plenamente a vontade do Pai, revelando que seu reino não se estabelece pela violência, mas pela entrega. Os discípulos, confusos e atemorizados, fogem. O contraste é profundo. O Messias permanece firme, enquanto os que prometeram fidelidade até a morte se dispersam. Aqui, como observa John Gill, cumpre-se a profecia de Zacarias 13:7. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. A traição de Judas não foi apenas um episódio histórico. Foi a revelação da depravação humana e da necessidade da redenção. O ato ocorreu em meio à celebração da Páscoa, quando os judeus lembravam o sangue do Cordeiro que os livrou da morte no Egito. Agora, o verdadeiro Cordeiro estava sendo entregue à morte pelo preço de 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Êxodo 21:32. Matthew Henry observa que Judas vendeu seu mestre por um preço vil, e ainda assim, o sangue derramado naquele dia compraria a vida de incontáveis almas. No Getsêmani, vemos a coragem silenciosa de Cristo diante da traição. Vemos o contraste entre o beijo falso de Judas e o amor verdadeiro do Salvador, que mesmo traído não recua. Mas essa noite ainda guardava mais mistérios. A prisão de Jesus não era o fim, mas apenas o começo de uma sequência de eventos que levariam à cruz. E enquanto ele era levado algemado, começavam a se cumprir as antigas profecias. No próximo episódio da nossa série, A Paixão de Cristo, a jornada que mudou a história. Foi apenas o segundo capítulo da nossa série, A Paixão de Cristo, a jornada que mudou a história. No próximo episódio, Prisões e Julgamentos, Injustiça em Plena Luz. Assista a série completa na playlist que está na descrição e no comentário fixado.